Boa noite, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo 18, versículos 23 a 33. Lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que quer dizer princípio, vamos ler Gênesis 18, de 23 a 33. Convido os irmãos a ficarem de pé para essa leitura. Irmão em casa, por favor, abra sua Bíblia. Vamos ler o texto sagrado na Bíblia Sagrada. Diz assim: Abraão aproximou-se dele e disse: O Senhor seria capaz de matar os bons juntamente com os maus? Se houver na cidade, digamos, 50 pessoas justas, o Senhor destruiria a cidade, não pouparia o povo por amor daqueles 50 cidadãos bons. Não seria justo. Certamente o Senhor não fará uma coisa dessas, matar os que o amam junto com os que o desprezam. Fazendo assim, estaria igualando os justos com os injustos, os bons com os maus. Claro que não faria isto. Não é justo o juiz de toda a terra? O Senhor respondeu: Se eu achar 50 justos em Sodoma, não destruirei a cidade por amor a eles. Abraão voltou a falar: Sei que sou pó e cinza, mas comecei a falar ao Senhor e devo continuar. E na hipótese de faltarem 5 para completar os 50 justos, por causa desses 5 que faltaram, o Senhor destruiria a cidade? Deus disse: Não destruirei a cidade, se achar nela 45 justos. Abraão falou de novo: E se achar ali 40 justos? O Senhor respondeu: A cidade não será destruída por causa dos 40. Abraão insistiu: Peço que tenha paciência, Senhor. Se forem 30 os justos, o Senhor respondeu: Se encontrar 30, não a destruirei. Abraão prosseguiu: Sei que estou sendo ousado, mas por favor, e se apenas 20 justos forem encontrados ali? O Senhor respondeu: Não destruirei a cidade por amor aos 20. Disse por fim Abraão: Não fique irado, Senhor, se lhe falar só mais uma vez. E se forem encontrados apenas 10 justos? O Senhor respondeu: Não destruirei a cidade por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão foi para casa. Amém? Queiram sentar-se, irmãos. Quem é o intercessor? Qual a função daquela pessoa que intercede? Na Bíblia nós encontramos 2 grandes admirações. A primeira está em Marcos capítulo 6, versículo 6. Diz que Jesus ficou admirado com a falta de fé dos habitantes da cidade de Nazaré. Por isso ele não pôde realizar muitos milagres ali. Isaías 59, 16. Deus viu que não havia ninguém para ajudar seu povo e ficou admirado de que ninguém se apresentasse para livrá-los do pecado. Não tinha ninguém para ajudar. Provérbios 24, versículo 11, diz: Liberte os que estão sendo levados para a morte. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Um grande pregador americano, Jonathan, ele disse no seu sermão: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele disse: se eu pudesse entrevistar as pessoas que estão no inferno,
Agora, muitas haveriam de me dizer: eu nunca planejei vir para este lugar de tormento. Mas de repente, estou aqui. Libertos que estão sendo levados para a morte. Essa clínica de evangelismo explosivo, que nós já falamos, será realizada em abril, apresenta um método decorado para você apresentar o evangelho para a pessoa. Os 5 pontos importantes do plano de salvação de Deus para a salvação da alma perdida. Por que isso? Porque nós não queremos somente conquistar membros. Não queremos conquistar adeptos. Nós queremos conquistar almas para morar no céu com Jesus quando essa vida aqui acabar. O que mais você pode fazer para libertar as pessoas oprimidas pelo diabo? A saudosa irmã Iraci Timbira, que eu tive o privilégio de batizá-la, foi membro da nossa igreja há muito tempo. A irmã Iraci pegava a lista de telefone de Itaguaí e ia ligando número por número, perguntando se a pessoa gostaria de aceitar Jesus como Salvador. Qual o seu método? Qual a sua prática para levar Jesus a outras pessoas? A irmã Érica, membro da nossa igreja, está começando o curso de bacharel em teologia no Seminário do Sul. Quer se preparar mais, quer fazer mais, quer aprender mais a obra de Deus. A jovem Giovana está lá no Amazonas, pregando o Evangelho. Vai chegar dia 4 de férias e já me pediu para fazer a agenda dela para falar nas igrejas aqui em Itaguaí. O intercessor é aquela pessoa que tem comunhão com Deus. Se não tem comunhão com Deus, não tem como interceder. Se você quer falar com o governador, é bom que você tenha uma pessoa que esteja mais ligada a ele, para interceder por você. Você quer falar com o prefeito? É bom que você conheça alguém que tenha acesso a ele e tenha comunhão com ele para poder agendar a sua visita. O intercessor é aquela pessoa que tem comunhão com Deus, que apresenta a Deus. Deus visitou Abraão numa tarde quente, meio-dia aproximadamente. Abraão estava descansando embaixo de uma árvore frondosa, e quando o Senhor chegou em forma de pessoa para falar com Abraão que ele estava com o propósito de destruir a cidade de Sodoma. Em Efésios capítulo 3, Paulo ora para que Jesus habite em nossos corações, para que Ele more em nossos corações. Abraão estava na sombra de uma árvore, talvez descansando do almoço, quando chegou o Senhor. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus mora no nosso coração, pode morar no seu coração, dia e noite, quando chove, quando não chove, quando você está bem de saúde, quando você está doente, Ele mora no seu coração, para que Cristo habite, para que Cristo more no seu coração. O intercessor é avisado por Deus. Deus não tinha nenhuma obrigação de avisar a Abraão, mas Ele gosta de compartilhar com homens e mulheres de oração. Ele fala em Amós capítulo 3, versículo 7, tem um versículo extraordinário. Diz assim: Deus não faz coisa alguma
sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o que Ele quer fazer aos seus servos, aos profetas. O intercessor se interessa mais pelos outros do que por si mesmo. Ele quer ajudar o outro. O pedreiro que trabalha lá em casa, faltou ontem, anteontem, faltou ontem, faltou hoje, porque choveu muito em Seropédica, e ele está ajudando famílias carentes que trocar telhas, resolver o problema de enchente lá. Olha que coisa bonita! Esse é o trabalho do intercessor, ajudar as pessoas. Filipenses 2, versículo 4, na Bíblia, a mensagem de Eugênio Peterson, diz assim: ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Abraão estava muito interessado no bem-estar do seu sobrinho Ló e da sua família. O intercessor ama seus parentes, ama seus amigos, ama todo mundo. Ló era sobrinho de Abraão. E quando Deus falou com Abraão para ir para Canaã, Deus não falou para ele levar parente nenhum, mas ele quis levar o seu sobrinho. Mais tarde, nós sabemos que houve problemas, porque os rebanhos cresceram muito, então a terra se tornou pequena para os rebanhos dos dois. Então Abraão deu a ele a oportunidade dele escolher para onde ele gostaria de ir. Como as campinas próximas a Sodoma e Gomorra eram excelentes para ovelhas, ele então quis ir para lá. Mas Abraão não ficou chateado com isso. Ele era seu sobrinho, ele amava seu parente. Onde estão seus parentes que ainda não conhecem Jesus? Onde estão seus parentes que não conhecem Jesus? A Eni é minha prima, diaconisa da Primeira Igreja Batista de São Paulo. A Eni tem a listagem de toda a nossa família. Interessante. A Márcia, lá na Espanha, me fez uma pergunta sobre a nossa família essa semana. Eu falei, pergunte a Eni, ela deve saber. Onde estão os seus parentes? Onde que ainda não conhecem Jesus? O intercessor é persistente na oração. Não fica pensando nos resultados. Quantas vezes você quer ligar para uma pessoa e diz, esse horário é difícil dele atender, vou deixar para depois. Aí depois você pensa, vou ligar, não, deve estar dormindo. Eu vou deixar, amanhã de manhã eu ligo. Não tem que pensar coisa alguma. Nós não temos que ficar pensando nos resultados, se vale a pena ou não. Há um livro cujo título é Evangelização, a Igreja em Chamas. Já há muitos anos nós fizemos 13 lições para a escola dominical baseadas nesse livro. O autor fala logo no início desse livro de uma igreja nos Estados Unidos que pegou fogo. A igreja pegou fogo. Então todo mundo correu para apagar aquele incêndio e muita gente, uma irmã, membro da igreja, estava lá com balde, com vasilha para apagar, ajudar a apagar o incêndio, e tinha um vizinho que não era crente, um vizinho da igreja que não era crente, não queria saber de crente, não queria saber do evangelho, não queria saber nada. E ele estava lá também ajudando. E ela falou, o senhor aqui ajudando a apagar esse incêndio? Ele disse, é a primeira vez que a igreja pega fogo.
É a primeira vez que a igreja pega fogo. A igreja em chamas. Eu tenho um livro com o título Coração Ardente. Coração ardente. Assim deve ser o coração do crente. O intercessor não tenta interferir na vontade de Deus. Abraão começou com 50. Se tiver 50 pessoas que te adorem lá, Senhor, o Senhor vai destruir? Não, não vou. Ele foi abaixando. A princípio baixou de 5 em 5, depois ele ficou mais ousado, baixou de 10 em 10. Também Abraão não perguntou por que Deus estava querendo destruir a cidade. Por quê? Se Deus é amoroso, misericordioso, por que Deus queria destruir aquela cidade? Ele não argumentou isso com Deus. Ele só queria que Deus livrasse o Ló e a sua família. Se Abraão teve sua oração respondida, o irmão também pode ter a sua oração respondida. Por que não tem? Não é? Você pode interceder e fazer o máximo para a salvação de muita gente, de muitas pessoas. O pastor Brant foi meu professor no seminário. Ele andava sempre com um papelzinho no bolso da camisa. As camisas agora não tem mais bolso não, né? Antigamente toda camisa tinha, né? Então, sempre andava com um papelzinho no bolso da sua camisa, com o nome de 10 pessoas por quem ele orava para se salvarem. Quando uma pessoa se salvava, ele então substituía por outra pessoa. Esse pastor está com 91 anos hoje. E sabe que ele ainda está pastoreando uma igreja? Um vigor extraordinário. Ele ainda ora pela salvação dos seus parentes, dos seus amigos. Eu tenho, irmãos, me esforçado. Eu estou no Facebook, no Instagram, no YouTube e agora no Spotify, anunciando mensagens de salvação para o mundo todo. Teremos essa clínica de evangelismo em abril. Teremos campanha de pregação de cultos nos lares em maio, procurando ganhar as famílias inteiras para Jesus. Algumas pessoas já estão inscrevendo seus lares para esses cultos. Estão trabalhando de forma acelerada na tentativa de salvar algumas pessoas da perdição eterna. O pai de Rick Warren, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, ele contou numa conferência que o pai estava com câncer e estava no finalzinho da vida. O pai dele também era pastor e tinha começado muitas igrejas ao redor do mundo. E ele estava ali com a esposa ao lado do pai. O pai de repente abriu os olhos, viu que era ele, aí falou para ele: ganha mais uma alma para Jesus. Daí um pouco falou de novo: ganha mais uma alma para Jesus. Rick Warren disse que o pai repetiu isso umas 100 vezes. Depois fechou os olhos e morreu. Quantas coisas, irmãos, nós fazemos na igreja sem nenhuma intenção de ganhar uma alma para Jesus. Quantas coisas. Russell Shedd escreveu um livro, A Teologia do Desperdício.
Quanto desperdício! Desperdício de tempo, desperdício mental, desperdício intelectual. Quanto desperdício! Uma jovem senhora que eu batizei, foi membro da nossa igreja há muitos anos, ela fez odontologia. E ela falou com Deus: Senhor, se o Senhor me ajudar a terminar o curso de odontologia, o meu primeiro trabalho, as primícias do meu trabalho serão somente para ti. Ela formou-se no final do ano. Agora está lá no Acre, trabalhando com comunidades pobres lá, ajudando aquela gente e pregando o Evangelho na companhia de outras pessoas. Pense nisso. Você pode ajudar a sua igreja a ganhar mais uma alma para Jesus. Você pode ajudar. Você pode se interessar em ganhar mais uma pessoa para Cristo. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por este dia precioso. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo culto desta noite, pela participação tão linda, tão bonita dos nossos queridos adolescentes, Senhor. Continue abençoando esse ministério, continue abençoando a irmã Patrícia, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que Tu nos ajude, Senhor, a pensar alto, a pensar de acordo com o Teu coração, Senhor, em ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Não nos deixe, Senhor Deus, perder tempo aqui neste mundo, Senhor, mas ajuda-nos, ó Deus, para que quando a nossa vida acabar, possamos chegar alegres na Tua presença, com muito prazer, Senhor Deus, por ter levado várias pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus. Aviva, Senhor Deus, a Tua igreja, dá-nos o coração ardente, Senhor. Promova uma chama, Senhor Deus, espiritual na vida da Tua igreja. Nós te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.